Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 20, As Presas da Serpente, é o título da edição aqui. E aí nós temos aqui essa bela imagem, Conan aqui sendo retratado em um momento que ele era um corsário, um pirata, né? Lutando aqui em um navio, ok? Os artistas da capa são o Michael Fleischer, o Roy Thomas, o John Buscema, o Ernie Colon, né? Ernest Chan, Alfredo Alcala e Kerry Gamil, ok? A Espada Selvagem de Conan, edição 20. Lombada. Contracapa, ok? Reúne as edições da Espada Selvagem de Conan, números 65 a 67, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí no quadrinho por dentro. Vamos lá, vamos ver como é que tá. Aqui, guarda. Olha que bela arte aqui de Conan levantando aqui um soldado, né? E aí nós temos aqui o índice, As Presas da Serpente, de junho de 1981, O Mar Sem Retorno, de junho de 1981, julho de 1981, e O Tesouro da Ilha da Morte, de agosto de 1981. Então são histórias de junho, julho e agosto de 1981, ok? E aí nós temos uma introdução, como sempre, e a nossa primeira história aqui, com roteiros do Michael Fleischer e arte do Gil Kane, ok? Conan está aqui, ó, caminhando nas ruas de Zambola, né? Ele está ali caminhando, tentando não ser reconhecido, quando de repente ele é chamado pelo nome por essa senhora aqui, né? Por essa senhora que acabou de, de cortar um pássaro aqui. A gente percebe que ela é uma pitonisa, uma espécie de feiticeira que fica prevendo o futuro. Enfim, e ela começa a prever, né, uma certa profecia de acontecimentos que vão vir sobre a vida de Conan num futuro próximo. Né? Ela fala de um colar, né? de um amuleto que teria um formato de uma adaga. Ele fala também de um encontro com uma mulher, de águas revoltas, né? E de um encontro com uma criatura aí, né? Que seria meio serpente, meio mulher, né? E que esse amuleto aqui em forma de punhal seria fatal para a parte feminina do ser infernal, ok? E aí o Conan não dá muita atenção a ela, segue andando aí, né? E lá na frente ele é abordado por um homem que simplesmente dá a ele de presente um colar, como vocês estão vendo aqui, que tem um formatozinho aqui de um punhal, né? Um escudo com um punhal. E ele, né, carrega esse colar, já que deram a ele fica com o colar. Né? E aí depois ele é abordado aqui também por alguns homens, por essa mulher, né, que se interessa por ele, acha ele musculoso e tal, se interessa sexualmente por ele. Mas aí ele não gosta de ser tratado dessa maneira. Né? Um cara bruto, bárbaro, ele não gosta de ser, como diria, escolhido. Ele gosta de escolher, né? E aí ele fica revoltado, a mulher não gosta da reação dele e manda os homens dela prenderem Conan. Só que aí ele reage, né? E acaba lutando e matando esses homens dela aí, e acaba tendo que fugir da cidade. Ele rouba um cavalo, né? E foge da cidade. E nessa fuga os homens partem atrás dele e ele está fugindo, e ele acaba entrando na floresta ali, né? E ele então chega à beira de um rio que está muito revolto. Olha aí as águas revoltas que a feiticeira falou lá, que a pitonisa falou. E ele quer atravessar o rio, e o barqueiro ele não aceita, né, atravessar o rio, porque o rio tá muito revolto. Mas aí quando ameaça ele com uma espada aqui, ele acaba aceitando, e os homens lançam flechas. Né? No final das contas a água é revolta demais, acaba levando eles para umas pedras. O bote, né, essa balsa, ela acaba se rompendo ali, e o balseiro acaba morrendo esmagado aqui por um tronco de uma árvore. Né? E Conan, com muito custo, chega à outra margem, e o cavalo também. Né?
Aí quando ele começa a se recuperar, ele escuta gritos de uma mulher, e aí ele vai e ele vê que tem vários homens ali. Olha a mulher que a feiticeira pitonisa falou, né, que ele tem um encontro com uma mulher. E olha a mulher aí sendo atacada por esses homens. A princípio ele pensa que os homens querem violentar ela, mas ele reconhece assim que ele já teria visto essas figuras com esses chapéus aqui. A gente já percebe que eles são egípcios. Mas aí você se liga, mas aí, egípcios, nessa época aqui de Conan, eles não existiam ainda. Aqui no caso eles seriam os estígios, né? Estígia, que mais tarde sim viria a se tornar o Egito. Mas nesse momento aqui, eles são egípcios em uma era fora do seu contexto. Aí a gente vai entender mais lá para frente isso aí. Então Conan mata esses homens. Isso também foi uma profecia da velhinha, que ele disse que ele mataria homens que nem teriam, nessa época, nem teriam sido gerados no ventre de suas mães. Ou seja, né? Agora a gente entende que eram homens fora de sua época. Enfim, vamos ver lá na frente por que eles estão aqui. E aí a moça, né, quando conversa com ela ali, e ela explica então que eles não queriam, na verdade, o corpo dela, eles queriam o que estaria com ela, que seriam presas de uma serpente, que seria um deus antigo, né? Seria uma serpente que o mago, né, que ela servia, adorava, né, essa serpente que se chamava Shiarkak, né, que seria aí opositora de Sete, que seria o deus lá dos estígios, que mais tarde também seria os egípcios, né? E aí ela conta a história que ela servia esse mago aí, mas que um outro mago muito maligno, tal, com poderes infernais, que estava ambicionando pegar esse poder aí, essas presas. Então ele mandou que homens invadissem a fortaleza desse mago onde ela servia, e ele então deu essas presas, né, para ela carregar. E foi nessa fuga aí que esses homens, esses egípcios aí, cercaram ela em momento que Conan encontrou e resgatou. Então ela consegue convencer Conan a ajudar ela a encontrar esse templo, né, para que ela então possa cumprir esse intuito dela de colocar as presas no lugar dessa imagem que seria de Shikarkak, um negócio desse assim, que se fala. E aí eles começam a cavalgar para lá, começam a se entender e tudo, só que aí eles são novamente atacados, né, por mais egípcios aí, né? E aí Conan acaba caindo de um penhasco, mas consegue se segurar aí, e a mulher é raptada. E aí a gente vê que a mulher foi levada para uma fortaleza de um feiticeiro, que seria aquele tal feiticeiro infernal, com poderes infernais que ela teria falado, né? E a gente lembra que, e aí o texto nos faz lembrar que esse feiticeiro aqui que sequestrou ela é aquele feiticeiro que aparece na edição 3, que ele tinha contatos assim com várias eras, né, com vários tempos. Ele tinha um poço, e ele, nesse poço aí ele conseguia então ir para o passado, ele ia para o futuro, ele trazia pessoas, monstros, criaturas do futuro e do passado. Inclusive Conan teria entrado dentro desse poço com uma moça, e lá ele viu o passado, viu a criação do mundo, viu criaturas pré-históricas, inclusive ele viu o futuro, onde ele viu barcos voadores, que a gente entendeu que ele estava vendo eram aviões, mas que ele não sabia falar a palavra avião, então ele falou são barcos voadores, carros que se moviam sem cavalo, que a gente entende que são os automóveis, mas ele não sabia falar, enfim, e ele foi narrando dessa maneira. E a gente lembra que o mago era o mesmo, que ele lutou com aquelas criaturas todas, e que derrotou um Tiranossauro Rex, e que o mago pulou dentro do seu poço e partiu aí para uma outra era, né? Ou seja, esse mago seria um mago que viajava pelo tempo, né? E aí Conan chega nesse momento e se lembra dele também, né? E eles aí então começam a entrar em combate com os egípcios. Aí a gente entende que esses caras eles são egípcios mesmo, que esse mago trouxe, né, do futuro esses homens aí, esses egípcios, né? E por que eles estariam ali, né? A gente vai entender um pouquinho mais na frente também, né? E aí Conan começa a lutar com esses homens, acaba derrotando eles, consegue fugir com a moça de novo, né? E eles então fogem e vão para o templo de Shikarkak, enfim.
Eles entram ali e a moça então vê que o templo está todo destruído por dentro e tal, mas ela coloca as presas da serpente no lugar correto, né? E aí começa a acontecer uma coisa estranha, uma transformação. Conan pede para que ela pare aquilo tudo, então ela começa a revelar que tudo isso foi um plano dela, que na verdade ela queria que essa criatura fosse libertada, que ela fosse realmente despertada, e a criatura desperta, né? A gente vê que é uma serpente enorme ali, e a serpente ataca essa moça que a libertou. E ao atacá-la, ele acaba se fundindo com essa moça. E aí voltamos à profecia daquela velhinha, né? De uma criatura infernal, que era metade serpente e metade mulher. A parte feminina dessa criatura infernal. E aí Conan tenta de todas as maneiras combater essa criatura, não consegue, porque o corpo dela é realmente muito duro, ele não consegue penetrar. Os egípcios chegam e a gente entende que eles estavam ali justamente porque eles queriam impedir que essa criatura fosse despertada, já que eles eram adoradores de Sete, né, um outro deus serpente lá. Eles não queriam que essa criatura fosse libertada. Por isso eles estavam ali, mas eles foram derrotados por essa criatura e restou Conan e o mago, né? O mago, vendo que a situação ficou difícil, o que ele fez? Ele partiu para uma outra era e deixou aqui um recado que ele iria conhecer um certo carpinteiro que estaria fazendo milagres, ou seja, ele foi para os tempos bíblicos, né, de Jesus. E aí ficou Conan e a criatura sozinho ali, e ele então começa a enfrentar a criatura até que ele se lembra, e ele não consegue, né, porque a criatura é realmente com um corpo duro, tipo rocha, e ele não consegue derrotar, até que ele se lembra da profecia lá da Pitonisa, que falou de tudo, das águas, da mulher e dessa criatura infernal, que teria uma parte feminina, e que o colar, né, em forma de adaga, seria a fraqueza dessa parte feminina. Então ele crava a adaga, né, no peito dessa parte feminina, a criatura começa a cambalear e ele então pega um machado e percebe que agora sim ele consegue golpear a criatura, e ele realmente impõe várias feridas na criatura, e a criatura começa a se debater e o templo começa a ruir. Ele então foge dali, corre dali, e o templo todo desaba, né, certamente provocando a morte daquela criatura, e ele então pega o seu cavalo e parte para novas aventuras. Então nós temos aqui a segunda história, O Mar Sem Retorno, que é o roteiro do Roy Thomas e a arte do Ernie Column e do Ernie Chan, ok? E aí nós temos Conan aqui chegando de uma cidade, ele está aqui só querendo beber, se divertir, encontrar uma companhia, até que ele chega numa taberna, se engraça ali com uma garçonete ali, né? Uma atendente ali, garçonete nem existia isso, mas enfim, vocês entenderam. Ele começa a se engraçar com ela, combina um certo encontro para mais tarde, fica sabendo que na cidade tem algumas intrigas, até que ele tem um encontro aqui, né, com esse cara aqui, que é um nobre, né, e que ele veio de outro país, porque ele está ali, né, para fazer um acordo, porque ele vai levar a princesa desse reino aqui para um outro reino, porque esses reinos vão se unir através desse casamento. E aí Conan não dá muita ideia a ele, então ele vai inventa uma mentira para esse anão aqui, que seria o bobo da corte. Então ele fala para o anão que o Conan falou mal da rainha. E aí o anão fica nervoso, começa a enfrentar Conan aqui, começa a brigar com Conan. Conan pega ele, joga ele com tudo e ele baixa a cabeça nesse pilar de madeira aqui e acaba desmaiando, né? E aí entra em cena então esse capitão aqui, que é o capitão Selipos, né? Selipos, e ele então acaba prendendo Conan ali, né? Conan, no princípio, obviamente impõe resistência, enfrenta os soldados, mas acaba sendo preso ali, né? E eles levam Conan e o anão também desmaiado, eles levam o anão desmaiado. E eles vão então para a corte, para o castelo ali desse reino. Aí lá a gente começa a já ver que existe algumas intrigas ali, né? Esse Lord Fratos aqui, esse Conde Jazebo, que foi o cara que Conan encontrou lá na taberna, esse Conde Jazebo oferece a ele, de forma oculta aqui, né, sem ninguém saber, o anel de regência, dizendo que quando os reinos se unirem,
esse conde, esse Lord Fratos aqui é que será o regente desse reino onde eles estão ali, né? E só que esse reino ele já tem um regente, né? Que é o Lord Torius, né? E ele está aqui conversando com o capitão que prendeu Conan, e aí a gente é apresentado a rainha, a princesa, a mulher e ao filho do Lord Fratos, né? E a gente vê ali que existe um certo ciúme, uma certa rixa entre eles ali, enfim. E esse capitão conta de Conan, né? Conta que deu muito trabalho para eles prenderem Conan, que é um homem muito forte e tal. Enfim, aí a conversa acaba e eles vão para um jantar. E nesse jantar, esse conde Jazebo, ele acaba tomando um vinho ali e morrendo envenenado, né? E aí, para não azedar esse acordo entre os reinos, eles não vão falar nada, não vão avisar nada e vão partir na viagem, levando o corpo desse conde Jazebo e a princesa, porque lá tudo vai se acertar, assim eles pensam, né? E aí, então, no outro dia, né, aí acontece uma confusão danada de quem teria envenenado esse conde Jazebo, as suspeitas caem sobre o Lord Fratos, enfim. Mas eles não conseguem provar nada, então o regente do momento, que é o regente Torius, ele manda que Conan seja libertado, porque ele entende que é necessário que exista alguém junto com ele forte, corajoso, e ele lembrou que Conan tinha sido preso, porque o capitão tinha contado, e pede então para que Conan seja apresentado a ele, e pede então a Conan, né, que acompanhe eles, né, nessa viagem aí. E aí aparece o anão recuperado, totalmente recuperado, tentando enfrentar Conan ali, mas aí o Lord Torius, né, esse regente Torius, ele pede para que esse anão chamado Stub, né, ele fique calmo, se contenha, enfim. Aí eles acabam indo para a viagem, estão barcos, eles estão aqui abastecendo o barco ali, o navio, e eles então, todos eles acabam subindo nesse navio aí, essa corte toda, essa trama toda vai para o navio, né? E aí, chegando lá no navio, né, a gente tem ali eles conversando, né, tem a rainha conversando, e Conan vai ter uma conversa com a moça que toma conta da princesa. E ela então começa a contar que a rainha ela anda com um véu. Por quê? Porque lá no passado, o quarto deles, o quarto real dela e do rei, pegou fogo, né? E quando ela entrou, né, para tentar ajudar o rei, ela acabou se queimando. E depois acharam o corpo do rei com a amante dele, que seria uma serva, né? Que seria a amante dele. Eles morreram queimados na cama, e a rainha teve que viver com o rosto queimado e com essa vergonha aí de ser traída, né? E aí, Conan, então, ele acaba, então, descobrindo tudo isso e pensando aqui em cada uma dessas figuras, né, que estão com ele dentro desse navio, e ele se sente apreensivo lembrando de cada um deles, né? Que a princesa, a moça que toma conta da princesa, que também já teria sido alguém de uma alta nobreza de um outro reino, mas foi capturada. Os marujos, que são todos mudos e parecem ser surdos também. Enfim, o Lord Fratos, o filho dele, a esposa dele, a rainha, o regente Torius, o capitão Silipus, o morto conde Jazebo e o anão Stub, né? E aí, quando chega a noite ali, Conan acaba tendo uma conversa de novo com essa serviçal ali, né, que já teria sido uma nobre em outro reino, e eles então vão passar a noite. Quando o dia amanhece, se descobre que aconteceu um assassinato dentro do navio. O Lord Fratos teria morrido, e aí, né, começa então uma investigação de quem teria matado esse Lord Fratos, e a culpa, logicamente, que a mulher dele e o filho dele, desse Lord Fratos que morreu, acusam Conan. Conan logo se defende, fala que ele não teve nada a ver com isso, né? Que ele que ele não teria matado, e o Lord Taurus acredita nele. Por quê? Porque a serva, né, ela disse, confessou que passou a noite com ele. Então, Conan foi inocentado. Então, o Lord Taurus falou que vai chamar o Capitão Silipus, né? E quando ele volta de lá, aí o anão aparece de novo, começa a enfrentar Conan de novo. Esse anão é um chato. Toda hora esse anão quer enfrentar Conan, né? E aí quando o Taurus volta,
da cabine do Capitão Silipos, ele fala que o Capitão Silipos também está morto, ou seja, mais um assassinato, né? E aí a gente então é revelado para a gente então que a esposa do Lord Fratos e o filho dele, né, assistiram uma conversa secreta ali, né, entre o Jazebo e o Lord Fratos lá, que deu o anel de regência para ele e que depois ficaram à espreita na porta dele, né, desse Conde Fratos aí, desse Lord Fratos, e quando o Capitão Silipos saiu, eles atacaram o Capitão Silipos e mataram, ou seja, o Capitão Silipos mata o Lord Fratos e o filho do Lord Fratos matou o Capitão Silipos, né? E aí, quando tudo parecia resolvido, a princesa começa a gritar, todo mundo falou que a mãe dela estava presa, chorando dentro dos aposentos dela, né? E aí a gente vê aqui que está acontecendo alguma coisa. Aí quando todos vão lá, Conan arromba a porta e encontra o anão Stube, né, consolando, ou sei lá, falando ali com a rainha. Então a rainha diz que chega, que ela não quer mais esconder nada, e começa a contar uma história que é uma revelação chocante aqui de que ela não é a rainha, que na verdade, no passado, ela se apaixonou por um bruxo, alguém que tinha poucos poderes, mas que tinha muita ambição, e um dos poderes desse bruxo era sobre o fogo. E esse bruxo teria começado aquele incêndio que matou o rei dentro do quarto dele. E ele teria mandado essa serviçal, né, essa moça, que seria apaixonado por ele, que hoje é rainha, ir lá nesse quarto dizendo que se algo acontecesse com ela, ele restauraria a vida dela, a beleza dela e tudo. Ela foi acreditando, chegou lá dentro, ela se queimou o rosto, e na verdade quem morreu lá junto com o rei, realmente foi a rainha, e que ela, a serva, a criada, se fez passar pela rainha esses anos todos. Por quê? Porque o rosto dela estava deformado, então ninguém conseguia reconhecer se realmente ela era a rainha ou não. Então todos acreditaram que ela era a rainha que teria sobrevivido ao incêndio. E aí, quando tudo foi revelado, o Stube mata essa serviçal, ou seja, mata a rainha falsa. E aí Conan, quando vai enfrentar ele, o Stube cresce e vira um gigante. O anão virou um gigante aqui. E aí o Conan, né, parte para cima dele com muita violência, até porque o Conan já estava bem irritado com esse anão, que agora é um gigante. E Conan então começa a cortar ele até que arranca a cabeça dele, ele cai com a cabeça rolando ali. E quando de repente parecia que estava tudo resolvido, aparece uma sombra, e quando a sombra se revela, é o Lorde Jazebo, aquele que teria morrido envenenado lá. Ele volta aqui, ele está aqui de novo, né? E ele fala então que ele, na verdade, é aquele bruxo que causou aquele incêndio lá atrás. Era ele que era amante dessa serviçal, que se fez passar por rainha. Então, na verdade, agora ele quer casar com a filha, com a princesa. E aí começa uma luta danada, porque ele invoca os marujos, ele lança um comando dos marujos. Os marujos então começam a atacar Conan ali, e Conan começa a se defender e a lutar com todos ali. O barco começa a pegar fogo, os lords começam a fugir em uma balsa ali, e então Conan vai tentar salvar a princesa, e esse Lorde Jazeba atira a princesa lá do alto, no mar. Então, quando Conan pensa em salvar a princesa, ele percebe que então ela já vai ser resgatada pelos lords, e então ele parte para cima desse Lorde Jazebo. E aí ele ataca esse Lorde Jazebo e enfia a espada na barriga dele, porque o Lorde Jazebo está ali, né, falando, tirando uma onda de que ele não morre, que ele tem um poder de se transportar para corpos mortos, e que agora o corpo que ele vai se transportar é o corpo de Conan, porque ele vai matar Conan e vai possuir esse corpo de Conan. Só que Conan mata ele e ele fica desesperado. Por quê? Porque ele não tem nenhum corpo para possuir. Todos os marujos que estavam ali, ou eles morreram queimados, né, com seus corpos foram destruídos, ou eles foram devorados pelos tubarões. Então ele não teria mais corpo nenhum para possuir. Então quando ele morre aqui, ele acaba morrendo de vez, não tendo para quem mais passar, né? Não tendo mais nenhum corpo para possuir. Então Conan pula na água ali e sobe também nesse bote ali, e eles então vão, pelo que dá a entender, que eles vão ter uma longa viagem até a terra firme novamente. E aí termina a nossa segunda história. A nossa última história aqui
nessa última história é o Tesouro da Ilha da Morte, né? Que tem roteiros do Roy Thomas, né? A partir de um argumento de Fred Blosser, e a arte é do John Buscema, do Alfredo Alcala e com Kerry Gamil, ok? E aí nós temos Conan examinando o mapa aqui, ele é chefe de um navio, né, o navio Falcão. Aqui tem os marujos dele, que estão um pouco jogando ali, estão um pouco impacientes. Nós temos a Sancha, né, que é uma mulher que ele salvou. Essa mulher, essa Sancha aqui, ela apareceu na edição 8, se eu não me engano, edição 8, né? Ela apareceu porque ela era prisioneira desse capitão aqui, que era o capitão Zaporavo. Ele foi até uma ilha, né? Conan acabou, era um marujo dele. Conan acabou assassinando ele, né? Matando ele, e foi aquela história onde tinha aqueles seres estranhos que jogavam as pessoas dentro de um poço e as pessoas viravam miniaturas, né? Então Conan foi lá, né? E libertou os marujos que estavam todos ali aprisionados. Ele salva esses marujos, o Conan mata algumas criaturas daquela, né, eles conseguem todos fugirem. Então isso aqui foi para recordar essa história que aconteceu na edição 8. E aqui a gente tem a Sancha, né, acompanhando o Conan, só que a Sancha ela quer voltar para o seu país de origem, né? E Conan não quer deixar, né? Porque Conan se sente muito atraído. A gente percebe até que Conan está apaixonado por ela aqui, né? Aí, quando de repente diante dessa conversa, o cara avista que é um navio que está se aproximando. E esse navio está se aproximando muito rápido, né? E Conan então pede para a tripulação se preparar, porque eles serão atacados, né? E aí esse navio realmente é atacado, né? São atingidos por essas pedras gigantes aqui, que são lançadas do outro navio, e os navios então acabam atracando um ao outro ali, e acontece uma luta sangrenta ali entre eles, né? E esse navio pertence exatamente ao país, né? Ao reino onde a Sancha pertence, né? E aí Conan luta bravamente, mas ele acaba sucumbindo ali, né, diante de um mago, mas aí ele consegue forças ainda suficientes ali para atingir esse mago, né, para matar esse mago, e ao atingir esse mago ele consegue então a vitória sobre esses soldados, né, que estavam ali quase que dominando eles ali. E aí a Sancha, né, reconhece entre os homens que sobreviveram um, um nobre, que seria esse capitão desse navio. Ela reconhece ele ali, né? E quando a noite chega, ela está conversando com Conan, ela pede a Conan mais uma vez que a liberte, mas Conan fala que agora não, que ele não pode libertar ela agora, que ela vai até vender esse capitão, ele vai vender esse capitão para conseguir algum dinheiro, mas que não pode entregá-la agora, só mais tarde. Na verdade, ele não está querendo entregar ela, né? Inclusive ele fica até meio confuso com isso, porque ele nunca pensou em manter uma mulher contra a vontade, mas que agora ele está mantendo, então ele começa a ficar muito confuso em sua mente com relação a isso. Então Sancha vai até o prisioneiro ali escondido e fala que tem um plano que vai libertar ele em algum momento, né? E aí Conan chega até uma ilha, que seria a ilha onde teria onde teria um tesouro que ele estava olhando naquele mapa lá no começo da história, né? Então ele chega a essa ilha onde teria esse navio que ficou encalhado ali, e dentro desse navio teria tesouros, né? Então eles se preparam para ir até essa ilha. Só que aí, né, a Sancha engana todos, né, porque ela coloca um remédio, um sonífero, alguma coisa assim dentro do barril de vinho, enquanto os homens de Conan estão bebendo, e o próprio Conan bebendo ali, eles acabam então dormindo, desmaiando ali, porque ela botou essa substância ali e fez com que todos acabassem desmaiando, né? Então ela acaba libertando esse capitão que ela conheceu, esse capitão acaba libertando os homens dele, que são poucos ali. Conan ainda resiste um pouco, mas acaba caindo também, e todos eles são presos ali. Então esse capitão deixa 2 homens tomando conta dos prisioneiros e parte com os outros para esse navio para tentar então tirar o tesouro de lá. Eles percebem que a água está vermelha, de um vermelho estranho. Quando chegam lá no navio, percebem que todos estão mortos lá, né? Tem esqueletos ali, todos mortos. Eles começam a ver vultos lá nas sombras, mas o capitão continua
caminhando pelo porão do navio para tentar achar esse tesouro, e ele acha realmente o tesouro, acha o tesouro ali, só que nesse momento eles são atacados por várias criaturas ali, né? As criaturas bem grotescas ali, com esses rostos esquisitos e com esses corpos humanos, né? Então eles começam a atacar os marujos ali, esses soldados desse capitão. Enquanto isso, lá no navio, Conan acaba se acordando e se libertando, né? Ele com uma corrente acaba se libertando, derrotando os dois sentinelas, né? Se liberta mesmo, e em vez de ir embora, Conan por conta da sua vingança, porque ele quer se vingar de Sancha e desse capitão, ele mergulha na água e vai atrás deles lá. E ao entrar na água, ele acaba sendo atacado por essa serpente marinha gigante, ele acaba lutando com ela, mas acaba vencendo, né? E quando ele chega lá no navio, que ele vai até o porão, ele é logo atacado por essas criaturas também, né? Mas ele vence as 3 criaturas com um pouco de dificuldade, ele vence, alcança até onde está o capitão e Sancha, e ele acaba ajudando a Sancha e o capitão, né? Ele acaba enfrentando as criaturas com uma tocha, espantando as criaturas ali e dando então condições de que eles consigam fugir, né? Você vê que ele está enfrentando com muita fúria as criaturas ali, e ele acaba incendiando o navio, ou seja, o tesouro ficou lá pegando fogo, com criatura, com tudo, e eles não conseguiram tirar tesouro nenhum do porão desse navio, né? E aí a história acaba então com Conan então concordando, né, de que vai deixar o capitão e Sancha voltarem para casa, e o acordo é que ele siga livre o caminho dele. E eles ficam assistindo então o ouro pegando fogo junto com a carcaça do navio lá. E aí nós temos a capa aqui da edição 65, a capa da edição 66, da edição 67 e a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan, ok? Então essa foi a edição 20 da Espada Selvagem de Conan. Um grande abraço e fiquem com Deus.